Paz seja convosco. Eita, glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, é poderoso, é grande, é fiel, extraordinário. Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de justiça, Deus fiel, Deus justo, Deus verdadeiro que renova as misericórdias dele na nossa vida a cada manhã. Glória a Deus. Louvado seja Deus por você que já é inscrito no meu canal. Muito obrigado por aceitar o desafio da parceria sobrenatural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você e eu, anunciando o Evangelho da Paz com 20, 25, 23 minutos de palavra, mas que eu tenho certeza que tem ajudado muita gente. Então tá aqui no meu canal, tem dezenas, acho que já chegou a centenas de mensagens que pode aliviar o teu coração, aumentar a sua fé, fortalecer, e também de outras pessoas. Eu quero pedir que assim que você assistir aos vídeos, às mensagens, que você dê o seu like, assine o sininho, convide amigos, pessoas para se inscrever no nosso canal. É o nosso canal, é Pastora Madalena de Sá, aqui no YouTube. E também você que talvez está me ouvindo, que alguém te enviou um link, ou no meu Facebook você viu, está me ouvindo, ou eu te mandei pelo Zap. Eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva. O objetivo desse canal é simplesmente anunciar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho simples da paz, o Evangelho que liberta, que transforma vidas, o Evangelho que resgata vidas para Jesus. E ninguém melhor do que você para poder me ajudar, para poder obedecer o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas pelo menos nós estamos pregando, pelo menos nós estamos anunciando esse Evangelho lindo, maravilhoso, esse Evangelho de Jesus Cristo Salvador. Eita, glória a Deus. Vamos compartilhar hoje na palavra Rema, na palavra viva de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. O tema da palavra de hoje é cuidado com a multidão. Meu Deus! Cuidado com a multidão. Esse é o tema da palavra de hoje. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntaram aos escribas, e perguntou Jesus aos escribas: que é que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão discutindo? E do meio da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondendo lhes disse, Jesus respondendo aos discípulos disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Tragam-me o menino. E trouxeram-lhe o menino, e quando ele o viu, o espírito que estava no menino, logo o espírito o agitou com violência. Meu Deus! Logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoninhado por terra, aleluia, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai, Jesus: quanto tempo há em que isso lhe sucede? E lhe disse o pai: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se
tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos, meu Deus. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eita glória! E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão ainda discutia, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres nunca mais. Eita glória! E ele, o demônio, clamando e agitando com violência o menino, saiu. Eita glória! E ficou o menino como morto, de tal maneira que a multidão dizia: o menino está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou, e Jesus o entregou ao seu Pai. Eita glória a Deus, aleluia! Espírito Santo de Deus, usa-me como instrumento nas tuas mãos e faça com que com esta palavra os ouvidos, mente e coração deste ouvinte possa transformar, para que a multidão não impeça o milagre de acontecer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meu querido e minha querida, independente de placa de denominação, credo religioso e idade, esta passagem é forte, é sobrenatural. É uma passagem assim que nos traz uma lição que nós devemos levar para sempre na nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus e os seus discípulos estavam se aproximando de uma multidão. Aonde Jesus está, não se iluda, sempre tem uma multidão querendo o Jesus que realiza milagres e uma multidão só querendo os milagres de Jesus. E assim que os milagres acontecerem, assim que Jesus realizar os milagres, essa multidão vai embora e se esquece que um dia Jesus realizou um milagre na vida dela. Então, existem dois tipos de pessoas na multidão. Aqueles que querem o milagre, somente o milagre, e aqueles que querem o Jesus que opera milagres. E o que Jesus diz aqui, o que o evangelista Marcos diz aqui nessa descrição? Que a multidão estava ali com religiosos, tinha religiosos, estavam com uma discussão incrível. Só que Jesus estava ali, Jesus chegou no meio daquela multidão. O que aquela multidão está discutindo? Lendo o texto abaixo, nós vemos que aquela multidão estava discutindo uma questão, um problema muito sério. Um menino que desde a infância era endemoniado. Um demônio agia na vida daquele menino e não somente o deixava surdo e mudo, mas como também fazia coisas terríveis na vida daquela criança. E eu quero chamar o coração dos pais aqui agora, dos avós aqui agora, dos tios aqui agora, dos irmãos mais velhos. Imagine uma criança dos seus 2, 3 anos de idade, uma criança que se lança no fogo, uma criança que se lança na água, uma criança que berra, uma criança que grita, uma criança que se machuca, uma criança que se contorce, uma criança que sofre. Uma vez eu orei por uma criança, se eu não me engano, mais ou menos 6 anos de idade, e essa criança tinha um espírito de suicídio violento na vida dela. Essa criança, ela pulava da laje, essa criança tirava debaixo dos carros. Deus protegeu e guardou essa criança até o dia que essa criança chegou para nós expulsarmos os demônios que agiam na vida daquela criança. E quando eu fui orar por essa criança, eu precisei de adultos, 2 ou 3, para segurar esta criança,
para que eu pudesse repreender os demônios que agiam na vida dessa criança, e repreendemos no nome de Jesus. A multidão estava discutindo, talvez a multidão estava dizendo para aquele pai: o que você está fazendo com esse menino aqui? Desde criança nós ouvimos esse tormento, esses gritos, né, esse sofrimento dessa criança, e você está aqui no meio da rua. A multidão, os religiosos estavam ali tirando toda a esperança daquele pai, tirando toda a coragem, o ânimo e a vontade de ver o filho liberto, transformado daquele pai. E é aqui que o tema dessa mensagem toca nos nossos corações. Cuidado com a multidão. E quando é você e mais um, já é uma multidão. Não, pastor, é uma dupla. Não, já é uma multidão. Se você não está sozinho, tem gente com você, já é uma multidão. Cuidado, se essa multidão tem te feito não perceber a presença de Jesus nos momentos difíceis da sua vida, largue essa multidão, sai do meio dessa multidão, tira os olhos dessa multidão, tira o foco dessa multidão. Se essa multidão tem feito você não mais sentir a presença de Jesus, sai dessa multidão. O negócio estava tão sério com aquele pai e aquela multidão que Jesus teve que se pronunciar para que a multidão e aquele pai soubessem que eles estavam ali. E a palavra de Deus diz aqui que quando a multidão percebeu que Jesus estava ali, a multidão ficou espantada. Meu Deus e meu Pai, meu Deus. Jesus estava ali, observando aquela discussão que não ia levar a nada. Observando uma multidão oprimindo alguém que estava com um problema sério, mas aquela pessoa que estava com um problema sério estava dando tanto ouvido à multidão que não percebeu que Jesus estava ali. E quando Jesus se pronuncia, a multidão fica assustada, larga a pessoa que estava com problema, corre para Jesus, oh meu Deus, para saudar a Jesus. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo, Jesus sabia quem é que estava sofrendo. Jesus sabe que no meio da multidão de problemas, de pessoas que te afastam de Deus, Jesus sabe o quanto você está sofrendo. E não importa se a multidão te larga para querer os milagres de Jesus. Jesus continua com a atenção fixa em você, você precisa crer nisso. Jesus pergunta para a multidão, para os escribas, para os religiosos, e pergunta: o que vocês estão discutindo aí? Qual é o assunto aí? O que foi que vocês discutem tanto? Aí a palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 17, de que no meio da multidão, meu Deus, que tinha um problema sério, que até aquele momento estava dando ouvido à multidão, que até aquele momento estava deixando a multidão tirar a visão dele em Jesus. Que até aquele momento precisava que Jesus tivesse compaixão dele, porque multidão não tem compaixão de ninguém. Pessoas só têm compaixão se tiver Jesus Cristo, se viver Jesus Cristo, se morrer e deixar Cristo viver, se desaparecer e deixar Cristo aparecer. Se não for assim, não tem misericórdia, não tem compaixão. Satanás não tem compaixão de você. Os problemas não têm compaixão de você. No meio da multidão, correu para Jesus e disse: mestre, eu trouxe o meu filho porque ele tem um espírito mudo. E aonde quer que esse espírito o apanha, mestre? Esse espírito o despedaça. O pai estava dizendo para Jesus: meu filho fica arrebentado e eu também, Jesus, fico arrebentado. Quantas vezes nós ficamos arrebentados por problemas de outras pessoas que nós amamos, seja filho, pai, irmão, irmã, seja quem for amigo. Problemas que nós achamos que a multidão de amigos, que nós achamos que marido, que pai, que mãe, que a medicina vai resolver. E a gente deixa essa multidão de coisas, de pessoas, de situações, fazer a gente tirar o foco daquele que realmente vai resolver o problema. Daquele que realmente os demônios obedecem, querendo ou não. E o pai disse assim:
E ele espuma, e ele range os dentes, e ele vai definhando, ele vai secando Jesus. Eu pedi aos teus discípulos para expulsar, mas os teus discípulos não puderam. Ah, eu imagino Jesus olhando para os discípulos dizendo assim, o quê? Vocês não me contaram isso? Lógico que Jesus sabia, né, gente? Vocês não me... A Bíblia não diz isso. Eu estou imaginando, conjunturando. Vocês não me contaram isso? Geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês? E vira para a multidão e para o pai. Até quando vocês vão sofrer? Amados, presta atenção. Se tem alguma coisa para você contar para Jesus, não espere que outras pessoas contem, não. Conta para Jesus. Conta agora, quando terminar este vídeo. Conta. Entra no teu quarto e diz, Jesus, eu adulterei, eu pequei, eu prostituí, eu blasfemei, eu abri mão do meu ministério, eu abri mão do meu chamado. Jesus, eu retrocedi. Jesus, eu não abro mão desse vício. Jesus, eu bebo, eu fumo, eu faço, eu aconteço, eu não perdoo. Conta para Jesus. Porque aquele pai contou para Jesus que os discípulos não fizeram e não contaram para Jesus. Mas quem vai contar o que você não conta para Jesus não vão ser seres humanos, não. Vai ser o inimigo da sua alma. Vai ser aquele que quer te matar, te destruir, te arrebentar, como queria fazer com aquele pai, com aquele filho, com aquela família. E tem uma multidão aí que tem tirado o seu foco de Jesus. Tem uma multidão de coisas, situações e pessoas que tem tirado o seu foco daquele que pode realmente resolver a sua situação. Jesus dá uma chamada nos discípulos e na multidão. E Jesus responde e diz para o pai assim, traga-me o menino. E quando eles trouxeram o menino, quando o menino foi se aproximando de Jesus, o espírito imundo, aquele demônio que estava massacrando o menino, começou, amados, a Bíblia diz, aqui no versículo 20, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência e caiu endemoniado por terra e ficou brabo, espumando. Quando os demônios veem que você voltou o foco para Jesus, quando os demônios percebem que você não deixa mais a multidão de coisas, de problemas, de pessoas, de situações, tire o seu foco de Jesus, os demônios começam a agitar. O inferno fica mais agitado, sim. Parece que as coisas pioram, mas não é. Pode até estar piorando, mas sabe por que está piorando? Porque os demônios descobriram que você voltou o seu foco para Jesus, que você tirou o foco da multidão, que você tirou o foco dos religiosos, que você tirou o foco da religiosidade, mas que você voltou para Jesus. Os teus olhos, a tua fé, o teu clamor, as tuas lágrimas. E aí os demônios ficam mais furiosos. E aí o inferno fica mais furioso. Mas eles caem por terra porque estão na presença de Jesus. E você está na presença de Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia. O menino estava lá estribuchando. Talvez nunca tinha tido uma situação como aquela. Talvez o pai nunca tinha visto. A multidão nunca tinha visto. Os discípulos nunca tinham visto. O menino estava muito pior do que antes. Mas enquanto os demônios estavam lá piorando a situação, Jesus estava dialogando com o Pai. Eita, glória, 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 glória. A situação pode parecer que está ruim. A situação pode parecer que está piorando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Foque em Jesus. Converse com Jesus. Fale com Jesus e deixa o pau quebrar. Deixa o pau quebrar. Deixa o demônio espumar. Deixa o demônio se retorcer. Deixa o inferno se retorcer. E foca em Jesus. Porque
Parece que Jesus não está ouvindo, mas Jesus está ouvindo. Jesus sabia, Jesus estava ouvindo que o demônio estava babando, urrando, estava estremecendo ali. Mas Jesus fitou no Pai. Jesus fitou em quem estava sofrendo e não no problema de quem estava sofrendo. Jesus fitou na angústia, mas não naquilo que provocava angústia. Jesus fitou, e o Pai fez a mesma coisa. O Pai ouviu o sofrimento pior, que a coisa tinha piorado, estava piorando, parecia que estava piorando, mas era o inferno que estava sentindo a derrota chegando. E o Pai continua ali conversando com Jesus. Jesus pergunta: desde quando isso está acontecendo? Desde quando que a multidão tem tirado seu foco de Jesus? Desde quando que as coisas, as situações te tiraram do seu foco de Jesus? Desde quando que as coisas fizeram você abandonar o seu ministério? Desde quando que as pessoas fizeram você abandonar a tua igreja? Desde quando que as situações fizeram você ser rebelde, desobediente, incrédulo, insubmisso? Desde quando? Jesus está te perguntando. Porque Jesus pergunta para o Pai: desde quando isso acontece? Aí o Pai respondeu: e Jesus, ó. Mas ele não contou para Jesus. Mas Jesus chegou. Conta para Jesus. Conta para Jesus qual é a dor, onde é a dor, qual é a dificuldade, quem trouxe a dificuldade. Conta para Jesus o que você tem feito, que tem te atrapalhado. Deixa Jesus mudar essa história terrível, horrível, nojenta, onde os demônios fazem da sua vida uma vida terrível. E a coisa parece que piorou mais ainda, mas não piorou. Parece que piora, porque os demônios sabem que Jesus entrou na causa. Eita, glória a Deus! E o Pai diz: tem compaixão, Jesus. Se tu podes fazer alguma coisa, faça. Tem compaixão de nós. Jesus olha para ele: se eu posso fazer alguma coisa? Jesus está perguntando para você aí agora: se eu posso fazer alguma coisa? Pois eu vou te responder com outra pergunta. Você crê que eu posso fazer alguma coisa? A questão não é se Jesus pode, porque ele pode. A questão é: você crê que ele pode? E o Pai disse: eu creio, Jesus, mas se a minha fé não for suficiente, ajuda-me na minha incredulidade, aumenta a minha fé. E aquela palavra, aquela atitude do Pai em não olhar a situação que estava 1000 vezes pior no filho dele, mas fitar os olhos em Jesus, dialogar com Jesus. Aquela atitude do Pai fez com que Jesus virasse para o demônio e disse: demônio imundo, porque o demônio é imundo. Tudo que vem dele é sujo, é imundo, é nojento. Demônio imundo, surdo imundo, sai do menino agora e não volte nunca mais. E esta é a palavra profética nesta hora que você está me ouvindo. Demônio sujo e imundo que está agindo nesta vida, na vida de alguém deste familiar, na situação. Demônio sujo e imundo, sai agora em nome de Jesus e não volte nunca mais. Você crê? Se crê, diga amém. Se crê, diga glória a Deus. Mas o menino parecia que estava morto. E a multidão começou de novo: o menino está morto, o menino morreu, o menino está morto, o menino morreu. E o Pai continua onde? Vitado em Jesus, olhos em Jesus, olhos em Jesus, diálogo com Jesus. A multidão quis tirar a esperança do Pai novamente, a fé do Pai novamente. Jesus está nem aí para a multidão e você também pode estar nem aí para a multidão, não. Tem que ser assim, ó: você e Jesus, você e Jesus, Jesus e você. Você e Jesus, Jesus e você, ó, entrelaçado, e não tem multidão que vai impedir isso. E aí então, presta atenção, e aí então, a Bíblia diz que Jesus pega o menino pela mão, levanta e entrega ao Pai, porque o demônio saiu do menino. A legião de demônio, aquele demônio imundo saiu do menino. Se Jesus pode fazer, a pergunta é: você crê que ele pode fazer? Então creia, porque Jesus pode. Vai agora para o teu quarto ou para o banheiro, conta para Jesus e deixa ele fazer. Que Deus te abençoe e até a semana que vem. E deixa essa semana Jesus fazer o que for necessário.
Porque o demônio não pode trazer sofrimento mais à tua vida. Não pode reger mais a tua vida. Satanás não tem poder sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. Que Deus te abençoe. Jesus está contando com você. Mande esse vídeo para pessoas que precisam ouvir isso. Seja um missionário da última hora. Um beijo e que Deus te abençoe.